Bom dia, povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um dia. Graças a Deus estamos aqui. Aguardamos você para se conectar com a gente, para a gente junto crescer na presença de Deus, né? Como é bom estar na presença de Deus de manhã cedo, buscando a presença dEle, para que nosso dia seja maravilhoso, né? Santificado nas primeiras horas da manhã, para que a gente possa melhorar como pessoas todos os dias, né? Bom dia, Lucas, seja bem-vindo, meu irmão, viu? Estamos aqui juntos, conectados, né? E nesse momento vamos escutar um louvor maravilhoso para que a gente possa abrir nossa mente, o nosso coração, para que Deus fale a nossa alma, né? Vamos louvar esse hino aqui diferente aqui, né? Alveira Cruz. Hino 61, Alveira Cruz. Som, testando. Foi na cruz que Jesus pagou o meu e seus pecados. Então,
Nesse momento é o momento de agradecer a Deus, né, por tudo que Ele fez e faz ainda por cada um de nós. Bom dia, povo de Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia na casa do Senhor, por o que Ele tem feito em nossas vidas e por o que vai fazer e por tudo. Amém. Eu também agradeço a Deus pelas misericórdias dele que se renova a cada dia. Agradeço a Deus por cada um de vocês que está aqui com a gente, né? Conectado, Lucas, a irmã Cierle, né? Está aqui com a gente, não é da nossa congregação, mas ela admira o trabalho que está sendo feito para a obra de Deus, não é por ser humano. Agradeço também a irmã Diva, a irmã Cirley, que está já conectado com a gente aí, irmã Rosa Lúcia, irmã Eliette, irmão Deni, ontem pediu oração pelas algumas coisas. Eu orei sim, irmão Deni, porque nós devemos ter essa conexão, né? Orar um pelos outros. Essa é a minha e a sua responsabilidade, orar um pelos outros, né? Porque esse é o nosso maior desafio, desapegar do nosso eu, para a gente fazer a vontade de Deus, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse é meu agradecimento, né? E que Deus esteja no controle de tudo. Também agradeço a Deus porque hoje está chegando, de hoje para amanhã está chegando um microfone novo, está chegando o tripé, mais uma etapa conquistada, né? Concluída. Espero que em breve a gente possa também comprar uma mesa de som nova, um computador novo. Isso aí depende, não é de mim não, depende de nós todos em conjunto, porque se dependesse de mim a gente já tinha, na verdade, mas que Deus esteja no controle de tudo, né? É isso que eu peço, que a gente continue orando um pelos outros, né? Em nome de Jesus. Que Deus seja honrado nessa manhã. Amém. Oi, som, testando. Quero agradecer a Deus por tudo. Eu acordei, era 3 horas da manhã e depois passei batida agora, mas eu acordei cedo também, era 4 e pouca. Mas a gente fica sempre, você está cedo. Mas é quando você despertar, levantar e vir embora. Mas graças a Deus deu para chegar a tempo ainda. Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus pelo dia, pelo trabalho. Agradeço a Deus pelas bênçãos que Deus tem derramado na minha vida. Só agradecer a Deus por tudo. Amém. Amém. Como a gente já cantou o hino, agora a gente vamos ir para a leitura da lição. A gente vem na leitura aqui da semana, que fala... deixa eu ver aqui, que fala da lei e a graça de Deus, né? E hoje não é diferente. Hoje o título é Escravo no Egito. Então, antes da gente esquadrinhar essa leitura, vamos pedir permissão, né, a Deus e a orientação do Espírito Santo para que a gente não se perca, né, nas palavras que não seja nossa, mas sim da parte de Deus. Então, oremos nesse momento. Santo Deus, eterno e maravilhoso Pai, por favor, que o Senhor venha de encontro aos nossos corações, ilumina nossa mente com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. E aqui a gente está entendendo o tamanho do Teu amor pelo Teu povo. Ele convida a todos, Senhor. Todos foram chamados, mas infelizmente nem todos dão ouvido. Mas aqueles poucos que estão dando ouvido, estão tendo uma vida transformada, estão tendo uma vida guiada pelo Teu Santo Espírito. Esteja conosco nessa manhã e durante todo dia, em nome de Jesus, amém. Então, a gente vê aí, né, gente, aí, o que é que aconteceu aí, Deuteronômio aí, né?
Oi, som, testando. Ô Jesus, isso vai acabar. Vai acabar, em nome de Jesus. Escravo no Egito, né? Em Deuteronômio, um dos temas recorrentes é que o Senhor redimiu seu povo Israel do Egito. Várias vezes eles são lembrados do que Deus fez por ele. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. A gente vê que não houve um momento que Deus colocou tantos milagres, tanto acontecimento para as pessoas verem que Deus é Deus, né? Para que eles temessem que Deus era aquele Deus do Egito, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de poder. A gente vê que o que Deus fez pelo aquele povo lá no deserto, nenhum Deus podia fazer, porque Deus é Deus, né? Deus tem poder. Mas aqui diz que Deus nunca abandonou o seu povo por meio das dificuldades que está acontecendo. Agora, por que Deus permitiu que aquele povo ficasse escravo durante 400 anos? Sabe por quê? Para se cumprir as profecias, né? Então dá certinho a quantidade de tempo lá, a quantidade de semanas, tudinho bate nas 2.000 tardes e manhãs, né? 2.300 tardes e manhãs. Então a gente vê que a palavra de Deus, por mais que seja simples, ela tem que se cumprir. Por isso que a gente tem que se preparar, porque o tempo está próximo, né? O que Deus prometeu vai acontecer. Cada ponto, cada vírgula da sua lei vai se cumprir. Por isso que a gente tem que estar muito atento para isso. Por mais que eles estivessem num canto que não era favorável a eles, ninguém quer ser escravo, né? Ninguém quer ser tratado como escravo. Mas diz que mesmo assim, aquele povo, ele se corrompeu tanto, que quando Deus tirou ele de lá, com a primeira dificuldade que eles têm, ele dizia logo: porque tirou lá a gente lá da escravidão, como se ali fosse um bom lugar. E ali não era um bom lugar. Ele não poderia adorar a Deus abertamente, ele não podia servir a Deus, mas mesmo assim eles murmuravam, reclamavam, justamente porque Deus tinha tirado de lá e estava num lugar que não tinha água, que não tinha comida, que não tinha isso. Oi. Então sempre a gente está reclamando, está murmurando de alguma coisa. Mas aqui no texto diz que Deus nunca os abandonou. Deus tirou ele da escravidão. Por isso, quando Deus vai dar os mandamentos, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, né? E aí Deus começa a dizer os 10 mandamentos. Por quê? Porque Moisés tinha cumprido a sua missão de quê? De tirar o povo lá do Egito. Mas mesmo assim, o povo era muito ingrato mesmo com Deus, a ponto de querer apedrejar o próprio Moisés, que tirou ele de lá. Então, quantas vezes nós não estamos na mesma situação, né? Deus faz tanto por você, Deus dá saúde, Deus dá trabalho, Deus dá milagre, dá tudo na tua vida, e você simplesmente o rejeita, o murmura e quer voltar para a vida antiga, a vida de pecados, a vida de ruínas. Quantas vezes nós estamos nessa situação? Bom dia, irmão Nenê. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo aí na nossa live. É interessante aqui que em todo o Antigo Testamento o relato do Êxodo é mencionado como um exemplo da poderosa libertação da parte de Deus, né? Por sua graça, da escravidão e opressão do Egito, pois eu tirei da terra do Egito e resgatei da casa da servidão. E veja só, isso é um belo exemplo, isso aqui é um belo exemplo da nossa vida. Não é porque aquele povo foi liberto lá no passado que nós também hoje não precisamos ser libertos, não, irmão.
Hoje nós vivemos num tempo de escravidão. Nós somos escravos da tecnologia, nós somos escravos da pornografia, nós somos escravos de outros deuses. Querendo ou não, muitas vezes a gente, quantas e quantas famílias, num dia de quarta-feira, num dia de domingo, principalmente no dia de sábado, que passa a semana todinha trabalhando, chega no sábado, eu estou muito cansado, eu não vou. Isso é um tipo de Deus. Você começa agora a adorar, vamos dizer assim, que o único Deus que foi dado na Bíblia por nome foi Mamon, o Deus da prosperidade, o Deus do dinheiro. Então assim, você tem que ter muito cuidado. Deus, ele está sendo insistente, está buscando, está dando meios de resgatar você desse pecado. E se você ver aqui um pouco mais à frente, que diz assim, ó, mesmo no Novo Testamento, esse acontecimento é mencionado como um símbolo de salvação pela fé em Cristo. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Você sabe o que é que eu entendo disso aqui, meu irmão? Deus está fazendo de tudo para tirar o povo do mundo. Nos tempos de hoje, nós consideramos a nossa igreja como uma arca. Nós somos um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Tem essas duas características. Vocês lembram lá em Levítico, a ordem de Deus? Todo tipo de animal quadrúpede você come, tem duas características para a gente poder comer: mastiga e tem os pés divididos. Dentro do mar, o peixe também tem que ter duas características: tem que ter escama e barbatana. Ou seja, Deus, ele está sempre orientando o povo por duas características. A gente não é diferente. Nós somos um povo separado, escolhido conforme a vontade de Deus, não do nosso jeito. A gente tem a mania de dizer assim: eu amo a Deus, eu quero servir a Deus. Você lembra da oração do Pai Nosso? Eu já falei outro dia aqui, mas é bom a gente sempre lembrar. Quando a gente diz: faça a tua vontade, assim no céu como na terra. Preste atenção no que é que você está dizendo, o que é que você está dizendo para Deus. Aí quando as coisas começam a mudar, que você já fica estranho: hoje, por que está acontecendo isso? Você não lembra que você deu a permissão para Deus fazer a vontade dele na sua vida. E muitas vezes você murmura, porque Deus muitas vezes vai num caminho direto, não arrudeia. Enquanto você está pedindo uma coisa, Deus quer outra. Agora você vai de encontro e começa agora a confrontar contra Deus. Se Deus diz assim: eu quero que você, com todas as ferramentas que eu dei na tua mão, eu quero que você vá louvar na igreja, eu quero que você dê teu testemunho na igreja, eu quero que você seja um evangelista, eu quero que você... Poxa, até um dia desse eu estava aqui sentado aqui sem fazer nada, e hoje está eu aqui deixando-me usar pela vontade de Deus. É assim que ele trabalha no meio do povo dele. Ele dá a direção e a gente só tem que seguir e obedecer. Não é isso aí, gente? Oi, som, tá achando? Eu tenho até medo de pegar o microfone, porque quando a gente pega, ele para, né? Então fica difícil, mas nós estamos perseverando, né, João? E aqui diz: Moisés repetiu o mandamento básico de descanso no sábado do sétimo dia, mas ele conferiu uma ênfase adicional, isto é, embora tenha sido escrito em tábua de pedra no Êxodo, Moisés expandiu o que já havia sido dado aos israelitas: guarde o sábado, não apenas como memorial da criação, mas como memorial da redenção do Egito. A graça os salvou do Egito e ofereceram o descanso de sua obra. Portanto, em resposta à graça divina, deveriam estender essa graça aos outros. Amém? Então a gente vê que quando Deus tirou o povo do Egito, não saiu só israelitas, saiu povos misturados ali, outras nações, como do Egito, como algumas de outras nações. Então eles, vendo que aquele Deus ali era um Deus de ação, um Deus de prosperidade, um Deus de cuidado,
eles seguiram junto, mas só que a cabeça deles funcionava diferente da cabeça do israelita, né? Eles adoravam outros deuses. E aí, só porque Moisés foi buscar as tábuas dos 10 mandamentos, passando 40 dias, eles já começaram a blasfemar, já começaram a reclamar, ele não vem, ele morreu e tal. Então ele, de certa forma, ele foi contaminado com aquele povo. E Deus disse: lembra-te do dia de sábado, né? Era um mandamento que eles já tinham até esquecido, alguns. E eles começaram a murmurar, começaram a reclamar de Deus. E sabendo que Moisés foi porque foi o chamado de Deus. Muitas vezes a gente tem um chamado de Deus, né, para fazer uma obra em determinado local. Muitas vezes você é chamado para pregar em um canto, muitas vezes você é chamado para louvar no canto, para dar seu testemunho, para falar da palavra de Deus. Então você tem que ter paciência e esperar o momento de Deus. Não é o seu momento, não é a sua hora, é na hora que Deus determina. Você já reparou que muitas vezes você chega no canto na hora e no momento certo? E muitas vezes você já ouviu também que você se atrasou por algum motivo e você não chegou na hora atrasado, aí aconteceu uma consequência antes daquilo ali, que era para você atrasar, que não era para você chegar naquela hora. Então, meus queridos, nós iremos ter todas as respostas que Deus vai nos dar. Ele vai mostrar por que é que naquele dia você perdeu o ônibus, por que é que naquele dia você perdeu o táxi, por que é que naquele dia você se atrasou esperando uma pessoa que atrasou. Então Deus vai dar a resposta, que Deus sabe todas as coisas. Mas Ele diz, né, que mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo murmurando, Deus nunca os abandonou. Essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Deus nunca vai lhe abandonar. Deus nunca vai desistir de você. Por mais que você tenha saído do caminho, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha desobedecido a Deus, mas a Bíblia diz que Deus nunca vai desistir de você. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus o ama. Eu acredito que vai ser a maior dor, vai ser na hora que o Deus vai ter que fazer a separação. Mas infelizmente, por Deus, estariam todos de um lado só. Mas infelizmente, assim como na terra, no céu também foi assim. Os anjos optaram o caminho contrário de Deus. E levou o que eles? Vai levar eles à morte, e à morte eterna. Então, muitas vezes eu estava conversando com uma menina, eu não vou relatar o nome dela. Ela trilha um caminho diferente, né, do caminho que Deus determina para o homem e para a mulher. E eu perguntando a ela: você sabe da dimensão da sua decisão? Ela fez: eu sei. Eu digo: você sabe que você vai morrer, vai deixar de existir? Ela disse: eu sei. E por que você continua? Ela disse: eu não sei. Não sei não, eu gosto, né? Eu gosto. Mas eu digo: minha querida, esse seu gosto não é um gosto de Deus, é um gosto passageiro que vai passar um dia. Ela disse: é. Eu digo: mas Deus está te chamando. Quando eu coloco aqui, Ele me coloca à tua frente, eu começo a pregar para você. Ainda bem que você não fica com raiva, você não discute, você não sai. Ela escuta toda a mensagem. Então o que eu quero dizer para você é que Deus nunca vai desistir de enviar anjos, enviar pessoas com a palavra de que você pode voltar para os braços de Jesus. Por isso que eu fico muito feliz quando Deus me usa para levar essa mensagem. Eu estava falando com outra menina daqui da igreja. Ela disse: sabe o que para mim? Sabe por que eu não volto? Porque as pessoas não vão me aceitar do jeito que eu sou. Eu disse: você acredita que essa transformação foi Deus que fez em você? Ela disse: não. Então você está desagradando a Deus, de certa forma. Então, a gente aceitar você do jeito que você é e permitir que você aconteça do mesmo jeito, a gente está indo contra a vontade de Deus. E ela começou a chorar, entendeu? Então, muitas vezes as palavras são duras, mas você tem que dizer. Tinha o pastor Alejandro Bulhões, ele disse: eu tenho a oportunidade de pregar de novo, eu jamais faria arrudeio.
eu iria direto na pessoa, e direto para falar a verdade, e direto. Nós não temos mais tempos. Por isso que eu digo a você, mesmo que você tenha pecados, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha feito as coisas de forma que desagrada a Deus, mas a Bíblia diz: filho, eu estou sempre com os braços abertos. Que essa mensagem toque no meu e no seu coração, e saber que Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um plano na tua vida. Só basta tu aceitá-lo como seu Salvador. É verdade. E aqui, ainda continuando na leitura, diz o seguinte: ó, assim o sábado se tornou não apenas um símbolo da criação, mas um símbolo de redenção e graça. Todos na casa, não apenas as crianças, mas os servos, os animais e até mesmo os estrangeiros poderiam descansar. O sábado estende a outros a graça dada aos judeus, mesmo aqueles que não fazem parte do povo da aliança, e entre-se encontra-se no cerne da lei, o que Deus graciosamente fez por eles, deveria fazer pelos outros. Meu irmão, olha, Deus ele estendeu a graça dele para toda a humanidade, porque a gente sabe na história do povo de Deus, ele veio para um povo específico, que é justamente esse povo que a gente estamos vendo, mas ele veio preparar esse povo para estender a graça para todo o planeta, porque se fosse assim, um sol só nascia para o judeu. Se fosse assim, as bênçãos só caíam sobre o povo judeu. Não, a bênção cai para aqueles que obedecem. Por que Deus fez isso aí? Por que Deus escolheu um povo? Porque a gente tem a mãe de dizer assim: Deus é meu pai, eu sou filho de Deus. Será? Será que é o que a Bíblia diz, que você é filho de Deus? Deus diz que aquele que é filho não se torna escravo. Agora o escravo se torna filho. Você já ouviu? Aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz assim, ó: de sorte que já não és escravo, porém filho porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amém? Deixa eu lhe dizer uma coisa: muitas vezes você não pode ter filho, você pega uma criança para adotar, aí exatamente, meu irmão, aí olha só, o que é que a gente passa a ser? A gente passa a ser pai daquela criança, e aquela criança agora começa a lhe tratar como seu próprio pai, mesmo ele sabendo que não foi criado com pai de sangue, mas tem uma pessoa que se dedicou, deu a vida por ele, se dedicou para ele, para ser o pai dele, para representá-lo como pai dele. Então Deus é dessa forma, meu irmão. Deus ele tirou nós como criatura para ser pai da gente, e nós sermos considerados como os filhos deles, porque escravo não tem herança, quem tem herança é filho, entenda isso. Então Deus ele está sendo insistente, Deus está dizendo: obedeça. Deus está dizendo assim: guarde meus mandamentos, tenha fé no meu filho que eu dei para morrer por você. Aí você agora questiona: mas eu acho que não deve isso, eu acho aquilo. Irmão, você não tem que achar nada, entenda. A palavra de Deus foi escrita há mais de 3.000 anos atrás, e quem é eu, quem é você para querer agora mudar um conceito que já vem há milênios e foi escrito por homens separados por Deus, influenciado, inflamado pelo amor de Deus, e agora a gente vai querer questionar uma coisa dessa? Deixa eu dizer mais uma coisa a você, meu irmão. Quando você começa a bater de frente com a palavra de Deus, você está dizendo assim para Deus assim: olha, eu não acredito nas escrituras, não acredito nesse sacrifício que o Senhor fez, eu não acredito nesses milagres que o Senhor fez no meio desse povo. Foi justamente o que Deus fez no meio desse povo, e esse povo agora começou a murmurar. Aí Deus disse assim: vocês estão murmurando? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu vou matar todo mundo. Aí o de Moisés disse: Senhor, o que é que as nações vizinhas vão pensar? O Senhor foi lá, tirou o povo do Egito, e agora chegou aqui no deserto, aí porque o povo se rebelou contra o Senhor vai matar todo mundo? O que é que o povo vão dizer? Que Deus é esse? Tira o povo, aí porque o povo não quer, mata? Aí Deus pensou e disse: é mesmo, Moisés, mas eu vou fazer outra coisa, eu vou deixar eles rodando aí
até morrer tudinho. E foram 40 anos, meu irmão. Imagine só você 40 anos rodando do lado da terra prometida e você não ter direito de entrar por a sua desobediência. Você já pensou isso? Você já parou para refletir no local onde você se encontra hoje, a sua vida, a sua maneira de andar, a sua maneira de vestir, o testemunho que você dá lá fora, e você não evolui, só fica ali naquele canto ali? Meu irmão, está na hora de acordar, escutar o chamado de Deus. Não sou eu que estou querendo que você me acompanhe, não. A palavra de Deus diz que eu, por obrigação, tenho que convidar você. Deus me usa. Quando a gente abre a palavra de Deus, é Deus falando para mim e para você. Não é um simples mortal, não, é um imortal, um Deus de todas as coisas, que fala para mim e para você que você deve sim guardar os mandamentos dele. Amém. Amém. E aqui no final, né, no rodapé, ele diz, né, Mateus 18, 21 a 35, de que forma os princípios dessa parábola é revelado no mandamento do sábado, especialmente conforme enfatizado em Deuteronômio. É interessante que aqui nesse texto que ele fala justamente sobre a palavra do credor compassivo, né? Quando Pedro vem e diz, né? Senhor, eu posso, até quantas vezes eu posso perdoar meu irmão? 7 vezes? Você sabe por que Pedro disse 7 vezes? Ele disse 7 vezes, não foi por acaso, não. Pedro disse 7 vezes porque naquela época, naquele tempo, um judeu só perdoava o outro 3 vezes. 3 vezes que ele perdoasse. Você podia fazer quantas vezes? 3 vezes. Passou da 4ª, meu amigo, você já era rejeitado, já não tinha mais perdão, não tinha mais nada. Então, Pedro escutou a arrogância dele, né, querendo que Jesus batesse, então disse, puxa, Pedro, tu é fera, viu, Pedro? Poxa, tu é bom demais, tu é bonzinho demais, viu? Aí Jesus olhou para ele e disse, não, Pedro, não é só 7 não, mas 70 vezes 7, né? E aí ele se alertou. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia, Ele está disposto a nos perdoar. Então daí ele fala a história do servo compassivo, só dá uma palhinha só, porque o tempo é curto, mas diz que o que nós devemos a Deus é impagável, não tem como você pagar. Verdade. Você pode dar estudo bíblico, você pode louvar, você pode pregar, você pode doar, você pode fazer o que você quiser, mas é impagável minha dívida com Deus. Sabe por quê? Porque aquele Deus que criou o universo, eu sempre coloco na minha mente dessa forma, o Deus que criou o universo, o Deus que criou você, que criou todas as coisas, certo? Se humilhar, vir nesse mundo caído para sofrer, ser açoitado, ser humilhado, e por você, eu fico imaginando Jesus naquela cruz do Calvário assim, vendo aquele povo todo ali, né? Crucifica, crucifica, crucifica. O próprio povo que ele nasceu o rejeitou. Mas então muitas vezes a pessoa reclama porque na igreja a pessoa, não, fulano não gosta de mim, fulano, não, gente. Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelo seu próprio povo. E foi aquele povo que Deus tirou lá da escravidão, lá do Egito. E agora eles estavam rejeitando, né? Então aqui fala que o princípio dessa parábola, o princípio dela começa com amor para com Deus e amor para com o próximo. O amor de Deus é incondicional, Ele o ama, mesmo que você não ame Ele, mesmo que você não atenda os seus estatutos, seus preceitos, seus mandamentos, mesmo assim Ele o ama. Por isso que diz que e conforme o princípio dessa parábola é revelada que Deus é amor. Deus é amor, Ele nunca vai deixar de buscar você em todos os momentos. Você estava a tempo até de querer se matar, querer botar um ponto final na sua vida, mas Deus chegou e disse, não, o caminho não é esse. Aí Deus coloca anjos, pessoas para falar com você, dizer que não. A menina de ontem que sentou lá na minha barraca, engravidou aos 16 anos de idade, e a primeira coisa que ela botou na cabeça que tinha que se matar. Eu vou me matar, eu não tenho como criar essa criança, eu vou me matar. Hoje em dia ela com uma criança linda, uma menina bonita, cheia de vida,
Agora ele disse: agora tu quer se matar? Deus me livre, né? Então são momentos que o cristão passa de agonia, de aperreio, porque é o inimigo que está ali lhe perturbando, para que você tenha esses pensamentos. Você já reparou que quando você está num caminho assim, sem saída, para você, essa é a oportunidade que Deus tem de trabalhar na tua vida. É nesse momento que tu estás muito frágil, né? Que tu estás muito, né? Puxa vida, nada dá certo, e deu tudo errado e tal, eu não mereço. É nesse momento que você está com o coração aberto para Deus falar para você, dizendo: meu filho, não está nada perdido, não pense dessa forma. Eu estou aqui para te socorrer, porque o socorro não vem da terra, o socorro vem do céu. É Ele que nos socorre, é Ele que nos dá alentos, é Ele que diz: filho, no céu não vai ter ninguém que nunca pecou, mas tem uma coisa: no céu só vai estar os corajosos, pessoas que realmente pegaram a palavra de Deus, pegaram o caminho do Senhor e fez um meio de vida através da sua palavra, através do seu amor. Amém. Nesse momento vamos louvar aqui, porque Ele vive, né? A gente tem que crer no amanhã.
Deixa eu dizer uma coisa aqui para você aqui. Nesse momento eu não sei como é que está a sua vida com Deus, mas Deus deixa um recado para você nesse momento. Deus diz em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, ele diz o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Deus, ele é um Deus santo, um Deus de misericórdia. Então entenda uma coisa: não é de qualquer jeito que nós devemos buscar a Deus, nem de qualquer jeito que a gente deve buscar a presença de um Deus santo. Você tem que ter atitude, reverência. Deus, ele é um Deus de detalhe. Quando você cai de joelho, que está com o coração aquebrantado, o céu inteiro para ouvir a sua oração. Agora, quando você está soberbo, faz uma oração superficial, ela bate no teto e volta, meu irmão. Se você quer ver sua vida mudar, faça exatamente o que Deus te pede. Obedeça os meus mandamentos e tenha fé em Jesus. Esse é o recado de Deus para você, mais uma vez, nessa manhã. Faça a diferença, porque todo dia as misericórdias de Deus se renovam para que eu e que você tenha uma oportunidade de fazer diferente. Amém. Amém. Ele diz aqui, né? Você não guarda o sábado somente porque é o memorial da criação, né? Você guarda o sábado porque é o memorial da redenção, né? Deus tirou você do Egito para lhe dar uma nova terra, uma nova Jerusalém. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, queremos te agradecer, porque nós sabemos que temos um Deus vivo e poderoso que está ao nosso lado. Com esse Deus não tem como ser derrotado, só basta a gente aceitá-lo como nosso Salvador e Redentor. Por isso que nós temos o privilégio, entre vários deuses que existem por aí afora, criaram esses deuses. Nós temos conhecimento e graças a Deus nós adoramos esse Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Daniel, o Deus de Paulo, o Deus de João. Todos eles adoraram esse Deus maravilhoso e hoje não é diferente. Procure adorar somente esse Deus, procure guardar seus mandamentos, procure aceitar o sábado como o dia do Senhor, pois o fim se aproxima e os verdadeiros adoradores de Deus vão receber a coroa e a coroa da salvação. Por isso eu agradeço a Deus por tudo, nos dá um dia na tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquele que acredita e crê, diga amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Bom dia para amanhã todos. É outro dia, né? Até amanhã às 6 horas. Em nome de Jesus, um bom dia para todos, viu?